Bom dia, meu povo. A paz do Senhor Jesus. Todo mundo bom por aí? Graças ao nosso Deus, Ele nos deu esse privilégio, essa oportunidade linda, de poder estar aqui nessa manhã desse dia, hoje, sexta-feira, 1º de março de 2024. E aqui estamos louvando, adorando o nome do nosso Deus, que só Ele é digno de louvor, de glória, de exaltação, no céu e na terra. Nós nos alegramos muito porque Deus, Ele sempre nos proporciona coisas boas. Se acontece algo de ruim comigo e com você, Deus não tem nada a ver com essa história. Nós mesmo procuramos os caminhos ruins, mas o nosso Deus sempre quer que eu e você trilhamos pelo caminho certo, o caminho da bênção, o caminho da felicidade, o caminho das coisas boas. Deus nos proporciona isso. É nós que muitas das vezes vamos para outro lado. Então, gente, na manhã desse dia, vamos louvar ao nosso Deus com a nossa oração. Vamos alcançar o Senhor nessa manhã com a nossa voz. Vamos pedir ao Senhor graça, bênção, misericórdia sobre nós, sobre nossa nação, nossas autoridades, nossa família, toda a nossa parentela. Vamos pedir ao Senhor que nos revista da sua grandeza, que nós não merecemos, mas que somos necessitados. Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, Rei da glória, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso amado Salvador, entramos na tua presença, Senhor, mais uma vez, nessa manhã, para agradecer-te, ó Pai, por tudo, agradecer pelo teu amor, agradecer a ti pela tua misericórdia, agradecer a ti pela sua graça, concedida a nós através do teu Filho Jesus, da morte do teu Filho Jesus na cruz por nós. E na manhã desse dia, ó Deus eterno, só temos a te agradecer por uma noite abençoada que o Senhor nos deu. Agradecer a ti, Senhor, pela minha vida, pela minha família, por toda a minha parentela. Agradecer a ti pela minha descendência. Agradecer a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Agradecer a ti porque o Senhor tem sido maravilhoso. Agradecer a ti porque mesmo nós sendo infiéis em alguma coisa, o Senhor tem continuado fiel com a sua palavra. O Senhor tem continuado fiel com cada um de nós. Agradecendo a ti pelas portas abertas que o Senhor abriu e que o Senhor nos deu a oportunidade para passarmos. Agradecendo a ti, Senhor, pela força que o Senhor tem nos dado de até aqui nós podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado. Nós só temos a te agradecer, meu Deus. E nesta manhã, ó Pai Santo do céu, eleva a ti a minha voz em prol, Senhor, da nossa nação, nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Que o Senhor, Deus eterno, o abençoe com a bênção da salvação, da cura, da libertação, da graça e da misericórdia. Deus, na manhã desse dia, Pai, intercedo a ti pelas famílias enlutadas, consola os corações dessa gente, Pai. Eu intercedo a ti, Senhor, meu Deus, por aqueles pais desempregados. Senhor, abre a porta do emprego, passe com esse pai desempregado, essa mãe. Provê, Senhor, o necessário para a sua casa, o alimento na mesa. Senhor, meu Deus, intercedo a ti, meu Deus, pelas pessoas enfermas, aquelas pessoas que estão desenganadas pela medicina, mas eu entendo e eu sei que o Senhor é a solução de tudo. Entre, Senhor, com uma ação de cura e de libertação física e espiritual na vida dessa pessoa que está desenganada, Senhor, e a parentela desesperada, sem ter solução, sem saber o que fazer. Mas o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus de milagre. E assim, Senhor, permaneça conosco, abençoando todos aqueles que apoiam o projeto Live na Minha Casa. Que o Senhor entre com a ação de cura, de libertação física e espiritual no lar, Senhor. Providenciando o necessário, Pai, para cada uma dessas pessoas. E abençoando, Senhor, esse projeto. E alcance, Senhor, as pessoas. No nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Glórias ao nosso Deus. Nessa manhã estamos alegres e felizes. São exatamente 10 minutinhos para 7 horas da manhã. E aqui nós estamos sendo gratos ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos proporcionado. Gente, é bom demais. Mas não vamos perder tempo não, que esse tempo é ouro. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos ler no livro de Número, é o livro que a gente está fazendo uma meditação, tá bom? A gente já foi no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, e aí a gente foi nos profetas maiores, começando ali pelo Isaías, e aí entrando nos profetas menores, e já fomos nisso tudo aí,
E agora a gente está em número aqui, Gênesis, já passamos pelo Gênesis, Êxodo, Levítico e aqui nós estamos já no livro de Número. E hoje a gente vai ler no capítulo 22, vamos lá. A gente vai ler no capítulo 22, a partir do versículo 14 até o versículo 24. E aí depois a gente lê no capítulo 24 e o versículo 25. Gente, é o capítulo 22, o 23 e 24 que fala de Balaão, mas a gente só vai ler esses versículos, tá bom? Porque se a gente for ler isso aqui tudo agora, vai ser muita coisa. A gente vai ler do versículo 14 até o versículo 24, capítulo 22, versículo 14 até o 24, e a gente lê também o versículo 25 do capítulo 24, tá bom? Glórias ao nosso Deus. Então vamos ler, meus queridos. Não vamos perder tanto tempo e vamos deixar essa palavra para você. Para você não, para todos nós. Muitas das vezes nós falamos assim, vamos deixar essa palavra para você, sendo que nós mesmos estamos precisando encarecidamente dessa palavra. Então diz a santa e poderosa palavra de Deus assim. Olha que lindo, gente. Versículo 14 do capítulo 22 de Números. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque perseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zipó, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira do Senhor acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho o adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. E o versículo 25 diz assim, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. O 26 ainda, gente, eu vou ler. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Meu Deus, que lindo. Isso é muito lindo, gente. Olha que a palavra fala para a gente. Meu Deus, é muito lindo. Só Deus mesmo para fazer essa coisa linda. Glórias ao nosso Senhor, ao nosso Deus eterno. Aleluia. Grande Deus. E agora vamos ler aqui no capítulo 24,
E o versículo 25 que diz assim, ó. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Gente, é muito linda essa história. Ela é no capítulo 22, 23, 24, 25. Olha, tudo vai falando aqui de Balaão, tá? Mas a gente vai ler simplesmente esses versículos, tá? E mediante essa palavra linda de Deus para nós, na manhã desse dia, a gente vai aqui fazer uma reflexão de um tema lindo, liderança vazia. Ou seja, pessoas vazias de Deus. Pode ser uma liderança vazia, pode ser uma pessoa vazia de Deus, pode ser um líder vazio, assim, um servo de Deus vazio, serve a Deus, mas é vazio, está simplesmente ali por estar, né? Fazendo simplesmente a vontade do homem. Por quê? A pessoa que é vazio, ele faz mais a vontade do homem do que a vontade de Deus. Então, Balaão aqui, ele tinha uma liderança vazia, ele fez a vontade do homem. Por isso, ele não se deu muito bem, não, porque ele fez a vontade do homem. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque o nosso Deus é quem está acima de tudo e de todos. Então, vamos falar sobre uma liderança vazia, gente. Vamos tentar viver sempre cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Vamos tentar sempre sentir essa presença de Deus em nossas vidas, no nosso coração. Gente, nós precisamos dessa bênção do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Então, vamos falar um pouco aqui da liderança vazia. E essa liderança vazia era de Balaão. A gente vê que muitas pessoas, pessoas e líderes designados por homens, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, eles insistem em receber um chamado de Deus. Eu não posso insistir em receber o chamado de Deus se eu tenho uma liderança vazia, se eu estou vazia de Deus. Não. Eu preciso buscar o Senhor, me encher de Deus, sentir a presença de Deus em minha vida, sentir que Deus realmente está comigo, sentir que Deus fala através da sua palavra, né? Quando eu e você abrimos a nossa boca. Vamos sentir isso. Quando nós sentimos que Deus está conosco, sim, aí nós vamos em frente. Mesmo que esteja lento, mas você sabe que Deus está com você, você sente a presença de Deus, então vamos em frente e não vamos deixar isso por nada e vamos continuar. Mas muitas das vezes pessoas, né, que são designados por homens, eles insistem em receber o chamado de Deus sabendo que não tem. Ele sente que está vazio, ele sabe que está vazio, mas ele fica insistindo em receber o chamado de Deus, mas sabe o que acontece? Mas a autoridade de Deus, na verdade, provém de fontes humanas. A autoridade deles, dessa pessoa, não vem de Deus, vem das fontes humanas. Quantas e quantas pessoas, o que mais a gente vê hoje é liderança vazia de Deus, fazendo simplesmente a vontade do homem, fazendo simplesmente o querer do homem. Meu Deus, a gente vê muitos por aí. Mas eu e você temos que pedir sempre a Deus para nós não fazermos as vontades humanas, mas fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o que prevalece para a vida eterna. A vontade do homem, ela não prevalece para a vida eterna. Ela prevalece aqui, comigo, com você, nós sendo exaltados aqui, recebendo fama e outras coisas mais. Mas a vontade de Deus, ela prevalece para a vida eterna. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós não temos que procurar fontes humanas, não para fazer a obra do Senhor, mas procurar sempre buscar o Senhor, buscar a presença de Deus, não coisas que vai nos deixar vazio de Deus e a gente simplesmente com a letra. O que a palavra do Senhor fala para nós? A palavra de Deus, ela fala para mim, para você, que a letra mata, o Espírito vivifica. Muitas das vezes nós buscamos mais o conhecimento humano do que o conhecimento de Deus. Nós precisamos, sim, claro, do conhecimento humano, mas também do conhecimento de Deus. Só que o conhecimento de Deus, ele tem que superar o conhecimento humano, pois, na verdade, todos os conhecimentos, todas as sabedorias humanas vêm de Deus. Mas quando nós levamos mais para o lado humano do que para o lado
de Deus, aí as coisas dão sempre errado para nós. Então, vamos procurar sempre ter uma liderança, ou seja, ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, buscar sempre Deus na nossa vida, porque isso é o melhor para mim, isso é o melhor para você. Vamos buscar coisas, fazer que nem o apóstolo Paulo, ele nos ensina, que nós devemos procurar, buscar as coisas que são lá de cima e não as coisas que são de baixo. E muitas das vezes nós buscamos as coisas que são de baixo, as coisas que são da terra, e não estamos procurando buscar as coisas que são de cima. Porque as coisas que são de cima, elas não perecem, elas permanecem para a vida eterna. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, em algum momento, a verdade se torna evidente para todos. É isso aí. Muitas das vezes procuramos esconder isso, esconder aquilo, e aí termina a verdade vindo à tona, que nem diz as pessoas, vindo à tona, tornando-se, aparecendo aí a verdade para todos ver. Certo é que nós erramos, mas vamos recorrer ao Senhor, pedir perdão de todos os nossos erros, para que isso não venha a acontecer. Quando nós erramos, que nós chegamos diante do Senhor, arrependido, pedimos a Deus o perdão dos nossos erros, com certeza o nosso Deus, ele nos perdoa, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, de toda coisa ruim. Então, quando nós erramos, recorremos ao Senhor e pedimos a Ele o perdão de Deus. O que nós não podemos é continuar no erro. O que nós não podemos é continuar vazio de Deus. O que nós não podemos é continuar com uma liderança tão vazia que não tem a presença do Senhor. Porque se nós continuarmos com essa liderança tão vazia, que não tem a presença do Senhor, nós vamos nos dar mal e aí vai chegar o momento em que tudo vai ser esclarecido, tá? Então a gente vê aqui que em Números, no capítulo 22, 24, nós vemos um exemplo de um líder designado por homens. E quem foi esse líder? Balaão, já falamos. Balaão foi um líder designado pelo homem. Ele não se deu muito bem, não. Ele foi designado pelo homem. Balaão, filho de Beor, ele tornou-se ali líder vazio, e ele tentou. Ele, além de ser vazio de Deus, a sua liderança vazia, ele tentou amaldiçoar Israel. Tentou amaldiçoar Israel para obter benefício próprio. Quantas e quantas pessoas fazem coisas erradas para obter o seu benefício próprio. Isso não é bom, gente, porque um dia isso vai acontecer, um dia a realidade vai aparecer, um dia a verdade vai aparecer. Então, Abraão foi esse líder que ele tentou amaldiçoar Israel para obter benefício próprio, para ele próprio, tá? Foi isso que aconteceu com Balaão, filho de Beor. E agora, eu e você, vamos ver alguma coisa aí? Vamos ver algo que vai abrir a nossa visão para nós sabermos qual é o líder designado por Deus e o líder designado por homens. Mas dessa manhã nós vamos falar do líder designado por homens. Vamos fazer o possível para nós fazer sempre a vontade do Senhor, para nós não avançarmos tanto nas coisas humanas. Certo é que somos humanos, não temos como fugir assim de sermos humanos. Nós somos humanos, mas vamos tentar fazer sempre a vontade de Deus. Vamos tentar estar sempre cheio de Deus e não vazio. Vamos tentar servir a Deus com o nosso coração voltado exclusivamente para o nosso Deus. E aí a gente vê aqui, Balaão, ele teve uma liderança vazia. Por quê? Porque ele foi designado pelos homens. E vamos ver aqui como nós podemos discernir. Vamos ver como nós podemos discernir a liderança designada por homens, ou seja, a pessoa que é levado pelos homens, fazendo só a vontade do homem. Então, essa liderança, ou essa pessoa, esse servo de Deus, que é designado pelo homem, mesmo servindo a Deus, mas faz só a vontade do homem, achando que está tudo certo, vamos ver o que acontece aqui. Essa liderança, essa pessoa, esse servo, ela provém da ingenuidade humana ao invés da unção de Deus. Olha só, ela provém da ingenuidade humana ao invés da unção de Deus.
essa é uma das, essa é a liderança que é designada por homem, a liderança vazia. E vamos ver lá do versículo 14 até o versículo 16 do capítulo 22. A gente já leu, mas a gente vai ler de novo para nós lembrarmos. Então, essa liderança designada por homens, ela provém da ingenuidade humana ao invés da unção de Deus. Olha o que diz a santa e poderosa palavra. Gente, isso é muito lindo. Versículo 14 até o versículo 16. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz o Senhor, filho de Zipó, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente rogo-te que não te demores vir a mim. Até o versículo 16. Gente, olha só o que está dizendo a palavra aqui. Está dizendo aqui que era para eles chegar logo lá e eles iam resolver a situação. E aí Balaão estava aqui entrando nessas coisas que a qual não deveria fazer jamais. Então, essa liderança designada por homens, muitas das vezes, olha só, muitas das vezes, ela revela motivação, olha só, ela revela motivação egoísta para servir. O versículo 17, o que diz? Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Olha só. Aqui, Balaque pedindo para Balaão amaldiçoar o povo. Você vai ser honrado. Ele diz aqui, ó, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo a ti, amaldiçoa este povo. Balaão tornou-se motivado. Balaão tornou-se egoísta para servir. Essa liderança designada por homens, ela inventa planos que se opõem ao que Deus faz. Olha só, gente. Tantas e tantas coisas que a gente vê aí que não tem nada a ver com Deus. Tantas e tantas coisas que a gente vê aí que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver, gente. A gente vê muitas coisas assim. Vê diariamente acontecer isso. Então, a liderança designada por homens, ela inventa planos que se opõem ao que Deus faz. Olha o versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta. E 2 de seus moços com ele. Está vendo? Quando o líder é designado por homens, faz a vontade do homem, procura seus próprios interesses. A gente vê aqui que ele inventa coisas, inventa planos. E o pior, ainda diz que é de Deus, ainda diz que é Deus que está nessa situação, que é Deus que está fazendo isso. É complicado, né, gente? Porque nós vemos isso 24 horas nos nossos dias de hoje, né? Mas vamos tentar, eu e você, sempre estar dentro da vontade de Deus, tá bom? Vamos tentar estar sempre dentro da vontade de Deus. E aqui, a liderança designada por homens, ela cega a pessoa, ela cega o líder para as intenções de Deus. Quantas e quantas vezes a gente fala tantas coisas e a pessoa diz, mas isso não tem nada, mas isso não sei o quê. E fala, mano, por quê? Porque essa pessoa está cego. Essa pessoa está cego para as coisas de Deus. E é isso, a pessoa que é designada por homens, obreiros, homens e mulheres, que são designados por homens, eles tornam-se cegos. Eles não veem o que tem que fazer, eles não veem, eles acham que o que eles estão fazendo é a vontade do Senhor. Não estou me referindo a A e a B, estou falando aqui da palavra de Deus, daquelas pessoas que estão
estão vazios de Deus, que estão com a sua liderança vazia, que a sua vida está vazia de Deus, e que elas cegam para as intenções de Deus. E agora elas agarram, elas abraçam as intenções humanas. Elas cegam para as intenções de Deus e elas abraçam as intenções humanas. Mas não é isso que Deus está querendo de mim e de você. Deus está querendo que eu e você nos colocamos diante dele, adorando a ele em espírito e em verdade, sendo verdadeiros adoradores. É isso que Deus requer de mim e de você. Ele não obriga, mas nós precisamos fazer isso. Deus não precisa de nós, como nós sempre falamos. Deus comigo e sem mim, ele continua Deus. Agora eu sem Deus, torno-me nada, torno-me um lixo. Mas a partir do momento que nós temos Deus na nossa vida, no nosso coração, estamos cheios de Deus, com certeza Deus está conosco todos os dias, como ele prometeu de estar conosco. E aqui nós vemos o versículo, vamos lá no versículo 23 ao versículo 30, gente, ó, ao versículo 23 ao versículo 30 do capítulo 22, tá bom? A pessoa torna-se cego quando ele é designado por homem. Quando ele é designado por homens, ele torna-se uma pessoa cega, uma pessoa egoísta, uma pessoa que inventa muitos planos horríveis, que está longe da vontade de Deus, uma pessoa que está servindo não a Deus, mas os homens, e está cego. Vamos lá, versículo 23 a 30, o que diz aqui? E viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E o vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Eita Deus! Deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgar-te desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Olha, gente, como Deus faz as coisas lindas. A jumenta estava ali em reverência ao anjo do Senhor. A pessoa, a liderança, o líder, designado por homens, suas metas fracassam em algum momento, porque se opõem à obra de Deus. Tá vendo? A pessoa que é designada por homem, por mais que ela mostre serviço, por mais que ela queira isso, queira aquilo, por mais que ela se exalte, por mais que ela ache que está sendo o máximo, por mais que ela ache que está crescendo em fama, em conhecimento, mas o que a palavra diz, em algum momento ela vai se fracassar. Em algum momento ela vai se fracassar. Por quê? Porque a obra, ela está se opondo à obra do Senhor. Essa pessoa que tem uma liderança vazia, essa pessoa que é vazia de Deus, essa pessoa que está fazendo a obra dentro da vontade dos homens, fazendo a obra dentro da vontade dos homens, essa pessoa, em algum momento, ela vai fracassar. Em algum momento, ela vai se opor. Por quê? Porque ela está contrária à vontade do Senhor, está fazendo a vontade dos homens. Capítulo 23, versículo 1 a 24. O capítulo 23 de Número
e o versículo 1 até o versículo 24. Eu vou ler aqui um tanto, tá, gente? Não vou ler tudo porque é muito, mas eu vou ler aqui um tanto. Olha só o que diz, capítulo 23, versículo 1 a 24. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre a cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostra te notificarei. Então foi a um alto. E, encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: preparai altares, e oferecei um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E, tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então alçou a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte do justo, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os amaldiçoaste. E ele respondeu e disse: porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas todo ele não verás. E amaldiçoa-mo ali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Interessante isso, gente. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? E eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem amaldiçoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido do rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem obrado. Versículo 24. Eis que o povo se levantará como leoa e se alçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Gente, olha que palavra forte. Olha que palavra forte, meu Deus. E aqui o versículo 25, que diz assim: então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Esta é a palavra de Deus.
E aqui nós vemos pessoas com liderança vazia, são pessoas designadas pelo homem. Que nós possamos estar sempre fazendo a vontade de Deus e entendendo o querer de Deus em nossas vidas, certo? Então vamos que vamos, e Deus está conosco nesta guerra, e nós seremos mais que vencedor. O nosso tesouro não é aqui na terra, é na glória com o nosso Deus. É lá que nós vamos receber o nosso tesouro, a nossa recompensa. Aqui nós estamos de passagem, somos peregrino em terras estranhas, porque na verdade essa terra, esse lugar aqui, não é a nossa morada eterna está com o nosso Senhor. Então vamos sempre, sempre, sempre tentar fazer a vontade de Deus e não sermos essa pessoa vazia de Deus, não termos essa liderança vazia. Embora sendo criticada, embora alguém fale isso, fale aquilo, deixa falar, mas que possamos estar firme com o nosso Deus, olhando simplesmente para a frente, olhando simplesmente para Jesus, olhando simplesmente para o autor da nossa fé, o Deus da nossa salvação. Então, nesta manhã, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, por cada palavra que Ele tem falado através da Bíblia Sagrada, levando aos nossos corações. Então, fiquem com Deus e sejam abençoados e vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, nesta manhã, eu agradeço a Ti por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada. Agradeço a Ti porque Tu tens sido fiel conosco. Agradeço a Ti, Senhor, porque Tu tens nos dado da Sua graça, nos enchido da unção do Teu Santo Espírito. E nesta manhã, Senhor meu Deus, eu peço a Ti, esteja conosco, onde quer que pisar a planta dos nossos pés, que seja abençoado o lugar e que sejamos abençoados. O Senhor entra numa ação de cura e de libertação sobre nossas vidas, nossa parentela. E assim, eu só tenho a Te agradecer. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que é bendito e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.